Você sabia que é em épocas de crise que surgem as melhores invenções, as melhores ideias e o maior crescimento dos países? Pois é, então fica comigo que eu vou te falar sobre isso nesse vídeo. Muito prazer, meu nome é Veri Fragoso, eu sou confeiteira aqui de Curitiba, Paraná e eu trabalho já com casamentos há 12 anos. São 2.100 festas realizadas ao longo de todo esse período e agora estamos todos nós passando por um período diferente, né? Antes da gente dizer que é um período péssimo, um período horrível, que de certa forma na primeira vista parece ser mesmo, mas eu prefiro defini-lo como um período diferente. Estamos entrando numa fase que a gente nunca viu antes. Isso vale para a confeiteira de casamento, vale para a confeiteira normal que trabalha com encomendinhas de bolinhos final de semana, vale para os restaurantes que são abertos ao público e esperam seu público diariamente, vale para todos os outros segmentos que não são de alimentação. Então a gente vê hoje pessoas, até médicos que não são da área aí de saúde de emergência, passando dificuldade. Eu tenho uma amiga que tem um marido médico, que ele é médico urologista, se eu não estou enganada, e eles estão numa situação bem complicada também, porque afinal de contas agora o foco é o tal do corona. E aí a gente tem que pensar o que vai acontecer no pós, a gente não tem como ignorar. De fato agora é um momento de reclusão, é um momento da gente parar, pensar um pouquinho sobre a vida, pensar um pouquinho sobre o que fazer depois, mas também só ficar parado não é o caminho certo, não é o ideal. Eu li um texto do Albert Einstein essa semana, inclusive até eu mandei no meu canal do Telegram. Se você não tá lá, entra lá que eu acho que vai valer bastante a pena aí pra te ajudar. E olha só, ele fala há muitos anos atrás sobre isso, né? Que as crises, elas vêm com o objetivo, né? Não com objetivo, nenhuma crise vem com objetivo, mas acontece que a partir da crise acontece os melhores momentos e as maiores evoluções dos países. Até não é difícil de imaginar isso, né? A China veio de uma crise muito forte, hoje é a maior potência do mundo. A Alemanha passou por tudo aquilo que passou nas guerras, né? Especialmente na Segunda Guerra Mundial, mas em todas as guerras passou fome, teve uma grande perda de população e tudo mais. E mesmo assim foi uma coisa que ela conseguiu superar e hoje também é uma das maiores potências mundiais. Então a gente vê que a partir da crise, normalmente aparecem as novas oportunidades. E eu acho que quanto pior a crise, maior é a nossa reinvenção. E existe uma lenda muito antiga que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Talvez você conheça, talvez não, mas eu acho que agora é um bom momento da gente falar sobre ela. Basicamente, a história gira em torno de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Basicamente, essa família, o único bem que eles tinham era uma vaquinha. E essa vaquinha, ela era a responsável por fornecer-lhes o leite que eles consumiam no seu dia a dia e também um pouco de leite a mais que ela produzia era o que eles usavam para poder vender e conseguir alguma comida. Então, assim, era a fonte de subsistência da vida deles, era a vaquinha. A casa era muito pobre, a comida era pouca, era uma família de grande necessidade. Um dia chegou nessa casa, nessa cidade, nessa vila, enfim, um sábio. E esse sábio estava com o seu discípulo e viram essa situação dessa família. Chegaram na casa, uma família muito carinhosa, eles foram muito bem recebidos, dividiram com o sábio e com o seu discípulo a pouca comida que eles tinham, né? Ofereceram-lhe um leito para dormirem naquela noite, extremamente simples, mas com todo carinho, com todo cuidado, trataram bem do sábio e do discípulo. O sábio e o discípulo se despediram dessa família, deram tchau para eles e na saída o sábio virou para o discípulo e disse assim: discípulo, faz o seguinte, tá vendo a vaquinha deles? Joga no abismo. E o discípulo falou: como assim? Não posso jogar a vaquinha no abismo, né? É a única fonte de renda deles, eles trataram a gente tão bem, como que eu vou matar a única fonte de renda deles? E aí o sábio falou assim: exatamente por isso. Eu quero que você jogue, você é meu discípulo e eu tenho uma ideia do que vai acontecer, mas eu quero que você faça essa atitude. E o discípulo, como era muito fiel ao sábio, né? Como ele confiava muito no que o sábio dizia, ele foi e jogou a vaquinha do abismo.
E aquilo deixou ele muito mal, ele foi embora chorando muito, muito, muito. Ele foi para casa dele e ele passaram-se 10 anos. Durante 10 anos ele ainda tinha pesadelos com a vaquinha que ele jogou abismo abaixo, e aquilo fez muito mal para ele. E um certo dia ele decidiu que era hora de ir atrás dessa família e pedir perdão. E ele voltou na mesma cidade, na mesmo vilarejo, procurou o endereço da casa. Quando ele chegou no local da casa, não tinha mais um casebre caindo aos pedaços, tinha uma grande mansão. E aí ele chegou lá na casa e ele pensou assim, meu Deus, matei a família, né? Porque de repente ele chega, tem uma mansão enorme, e ele falou assim, deve ter, a família, se Deus quiser, vendeu esse terreno para essa família rica que assumiu, né? Então deixa eu bater na porta e perguntar para quem atender se eles sabem da família que morava aqui há 10 anos atrás, e eu vou atrás deles, eu vou encontrá-los aonde eles estiverem. E ele bateu na porta, atendeu a empregada falou assim para eles, não, mas é a mesma família que mora aqui já a vida inteira, eles moram nesse terreno já faz 30 anos. E aí o discípulo falou, mas como que pode? Eu vim aqui há 10 anos atrás e era uma família muito pobre, eles ganharam tanto dinheiro em tão pouco tempo. E a empregada falou assim, sim, eles deram muita sorte, porque há muito tempo atrás eles tinham uma vaquinha, e essa vaquinha morreu. E quando a vaquinha morreu, eles tiveram que encontrar formas diferentes de ganhar dinheiro. Tiveram que usar a criatividade e foi então que eles realmente cresceram. Depois o discípulo teve a oportunidade de conversar com o dono da casa, né, que já era muito grande, muito bonita, e foi isso que ele aprendeu. Que realmente, a partir dessa crise, que foi a pior crise da vida deles, foi da onde teve que ter a criatividade para descobrir novos caminhos. E eu gosto dessa história muito, porque eu acho que ela faz todo sentido. Não só agora, que a gente está vivendo um momento em que as nossas vaquinhas estão sendo jogadas pelo abismo, né? Mas especialmente na vida, de um modo geral. A gente tende a ficar reclamando dia a dia, só vendo o lado ruim das coisas, só vendo como tudo é difícil, como tudo é complicado, como tudo não dá certo. Só que nem sempre isso é verdade. É claro que tem momentos na nossa vida que são muito mais críticos, e isso não dá para negar. Todos nós passamos por isso. Não é um privilégio seu ou um privilégio meu, é uma coisa que acontece com todo mundo. O fato é que nesse momento o nosso mundo inteiro está vivendo a mesma crise. Então a gente está com um problema de nível mundial, que é algo que nunca foi visto antes. Mesmo em épocas de guerra, né, como tinha lá a Segunda Guerra Mundial ou outros tipos de guerras que a gente já soube, elas mesmo assim tinham vários locais que não eram atingidos. Dessa vez, o nosso problema atinge a todos, independentemente de sexo, de idade, independentemente também de condições financeiras. O fato é que quando a gente trabalha, dependendo das encomendas que a gente vende, a gente sente a dor no bolso, no dia a dia. Eu tenho certeza que eu tenho muita confeiteira sofrendo muito com isso. Só que agora é a hora de você ficar pensando no problema ou buscando uma solução. Por isso que eu digo, esse é o momento de você se reinventar. E aí você vai ter que começar a buscar alternativas. Receitas que sejam mais baratas, ingredientes que sejam mais fáceis de encontrar. São coisas que vão te ajudar dia a dia para que você continue produzindo. Aqui as encomendas não pararam. Elas diminuíram muito, porque o meu foco é casamentos. Então, durante todo o mês de abril, todas as noivas adiaram suas festas. Ninguém cancelou, todas adiaram. As noivas de maio, metade delas até o momento já adiaram também. E eu acredito que boa parte da outra metade virá adiar também. Estamos preparados para o pior cenário possível, mas vamos ficar em casa chorando e pensando o que pode ser feito? Não, estamos levantando as mangas e buscando alternativo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou me cadastrando já em um serviço de entrega, de delivery, porque é algo que pode efetivamente me ajudar a trazer mais encomendas. Estou criando opções que sejam interessantes para pequenos grupos de pessoas, né? Bolinhos de 1 quilo, de 800 gramas. E são ideias interessantes para poder fazer com que o pessoal continue consumindo.
E assim, mesmo assim, eu continuo muito focada nos meus casamentos, porque eu sei que as noivas de setembro em diante vão continuar casando e as festas vão estar a mil e as pessoas vão querer comemorar a vida, vão querer comemorar a poder estar junto, né? E esse fator, para mim, me motiva muito. Mesmo durante esse período de quarentena, eu fechei já contrato de casamento e agora, essa semana mesmo, eu tô com 7 degustações agendadas. E aí é uma questão de adaptação. Dia a dia buscando a melhor forma de conseguir atender essas clientes sem o necessário contato pessoal. Afinal de contas, agora não dá pra gente sentar, se abraçar e ficar horas conversando. Então eu bolei estratégias que eu dividi dentro do meu grupo do Telegram que eu criei, que é um grupo de contingência da crise. Se você tiver dúvidas, me manda uma mensagem que eu falo com você para te explicar como entrar dentro desse grupo. De qualquer forma, eu acho que o grande ponto aí dessa questão é a reinvenção, é não ficar parado. Se você não pode mais fazer de um jeito, vamos buscar outro jeito para resolver a mesma situação. E isso te dá muito mais coragem de encarar o futuro e de encarar o que vai vir. Porque vai vir frutos melhores, vai vir uma reinvenção de todo o país, dos empresários grandes e pequenos que precisam se reinventar para sobreviver esse período, e das pessoas pequenas também, que têm só pequenas encomendas e que vão tirar os melhores frutos dessa fase. Eu realmente acredito nisso, eu não falo isso da boca para fora, e eu já falei para vocês em outros vídeos, já falei no meu Telegram, já falei também em lives, que eu tô muito longe de ser uma poliana, né, baseado naquele personagem, não contra nesse nome não, mas que acredita em tudo e que, oh meu Deus, como o mundo é belo, como o mundo é lindo. Não. Temos clareza, mas temos serenidade para encarar essa fase e saber que vai passar e que tudo vai ser melhor logo depois que tudo isso passar. Basicamente, depois da chuva sempre volta o sol. Você tem que ter isso em mente. Sua cabeça faz toda a diferença, os seus pensamentos fazem toda a diferença nesse momento. Quanto mais você praguejar, quanto mais você reclamar, quanto mais você gritar contra esse momento, mas quem vai perder é você. Afinal de contas, como eu disse, estamos todos no mesmo barco. Agora é hora de aproveitar esse momento que não há tantas encomendas e fazer um planejamento diário, pensando realmente no que você pode fazer para garantir que assim que tudo isso passar, as suas vendas dobrem, no mínimo, para compensar toda essa fase. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E é por isso que eu aposto tanto dentro desse mercado de casamentos, que é o mercado que eu já atuo há muitos anos, mas que está me mostrando isso. Afinal de contas, as noivas continuam vindo, continuam provando e continuam fechando o contrato. E quando elas fecham, elas me pagam pelo menos um sinal. Então eu tenho um dinheirinho para poder trabalhar, para poder pagar minhas contas e as coisas vão se reorganizando dia a dia. E vai acontecer as festas e estaremos prontos para atender. E é o que eu digo, sempre quem está pronto está um passo à frente, porque afinal de contas, sorte é oportunidade com preparação. No momento eu tô sem nenhuma turma do meu curso aberta, mas assim, faz o seguinte, volta aqui no YouTube, assiste todos os meus vídeos, mesmo os que vieram de antes do corona, eu tenho certeza que eles vão começar a te abrir a cabeça e te ajudar dia a dia. Pensa que é um passo de cada vez em direção ao novo futuro que está vindo e que vai chegar em breve.